transformou algum sonho seu em realidade? Ou já parou para se perguntar por que certas pessoas conseguem atingir seus objetivos e outras não? E se eu te disser que é possível, você consegue. Tudo depende da forma como você vai pensar e da metodologia correta. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar dicas de que eu usei para transformar o meu sonho em realidade e que pode transformar a sua vida também. Tá, e aí você pode estar se perguntando, mas que sonho foi esse que você realizou? Enfim, eu vou contar como foi um pouco a história. Eu desde criança já iniciei na carreira esportiva desde pequenininho, com 2 anos de idade. E aí fui treinando, participando de competições e cada vez mais fui gostando daquilo. E começou a surgir em mim aquele sentimento de participar de uns Jogos Olímpicos. Então terminei saindo da natação, entrei no pentatlo, uma modalidade que são 5, um esporte são 5 modalidades. Então foi difícil no começo, não foi fácil, mas eu lembro ainda como se fosse hoje, no dia 18 de agosto de 2016, eu realizei esse grande sonho, que era estar entre os melhores atletas do planeta participando de uns Jogos Olímpicos. Então foi um dia assim inesquecível, eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo a prova, o pessoal gritando meu nome, o pessoal torcendo por mim, praticamente o Brasil inteiro ali me apoiando. Eu sabia que tinha muita gente assistindo, então tinha muita responsabilidade comigo, mas foi um dia que eu batalhei muito para estar lá e lembro dele até hoje. Ficou marcado em minha memória. E o que é que você pode fazer para tirar seus planos do papel e atingir seus objetivos, assim como eu fiz? Primeiro, você tem que enfrentar os seus medos, tá? Às vezes a gente tem medo ali de enfrentar risco, de correr risco. Vou dizer a vocês que quando eu comecei no pentatlo, por exemplo, eu tinha muito medo do hipismo, que é a prova que a gente faz com o cavalo. E naquela prova foi onde eu tive que me superar. No início eu tinha muito medo do cavalo, mas eu tive que enfrentar aquilo ali para poder continuar com o esporte, uma coisa que eu estava nova, que eu estava aprendendo, não tive medo de aprender. Então, antes de tudo, não tenha medo de aprender algo novo, se arrisque. Claro que o medo é importante para a gente poder saber até onde a gente pode ir, mas também a gente tem que saber enfrentar os nossos medos. Se você é tímido, se você tem medo de falar em público, medo de arriscar um negócio novo, você tem que arriscar, você tem que enfrentar esse medo. Outra coisa é que você tem que ter clareza onde você quer chegar, porque tem muita gente que às vezes a gente pergunta, o que é que você quer fazer daqui a 5, 10 anos? E a pessoa às vezes não sabe o que responder, ou então dá respostas genéricas, dizendo, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito sucesso. Quando na verdade isso aí não tem vamos dizer, não tem consistência. Você tem que ter uma coisa clara, você tem que ter uma meta definida, com clareza onde você quer chegar. Então, antes de tudo, defina realmente onde você quer chegar. E é a partir daí que você tem que ter um plano traçado com metas bem definidas. E essas metas elas precisam ter uma data para acontecer. Você vai colocar metas de curto prazo, metas de médio e longo prazo. Por exemplo, eu tinha uma meta, eu sabia que para eu chegar na Olimpíada são passo a passo, tá? Por exemplo, para eu conseguir chegar na Olimpíada, eu sabia que primeiro eu tinha que me classificar para os Jogos Pan-Americanos. Então, eu estabeleci uma meta, que vamos dizer, dependendo do período que eu estava, era uma meta de médio prazo, onde eu tinha que me classificar para os Jogos Pan-Americanos. E aí depois, me classificando, eu tinha outra meta que era seguinte, que era uma meta de ter que ir bem nos Jogos Sul-Americanos para poder pontuar. Então isso tudo você tem que estabelecer metas e ela tem que ter um prazo para acontecer. E aí quando você estabelece elas, você vai ter clareza no que você tem que fazer, no que você tem que cumprir para poder alcançá-las. Outra coisa é que não adianta só você traçar a meta e não executar. Tem muita gente que tem vários planos, tudo bonitinho no papel, mas não coloca em prática. Você tem que ali meter a cara, ir em frente, arriscar, agir. Por exemplo, se eu ficasse todo dia com medo de enfrentar as competições, se eu ficasse com preguiça de ir para o treino, se eu não tivesse motivado, eu não ia chegar a atingir o meu objetivo. Então você tem que agir, você tem que ter a ação em tomar a frente, enfrentar, ter coragem de agir e colocar para frente. Não adianta você também querer fazer tudo perfeito e nunca começar algo. Por mais que você saiba que está começando uma coisa que não está sendo da jeito que você gostaria, mas é tudo ali, com o tempo você vai aprendendo, você vai melhorando, o importante é você começar. Depois que você começou, você já planejou, você já está agindo, é hora de você analisar e saber o que é que você precisa corrigir. Por exemplo, eu ia na competição, às vezes treinava, fazia tudo que eu podia, chegava lá na prova, não ia muito bem. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu ia desistir e abandonar? Claro que não. Eu tinha que parar, voltar, analisar tudo o que é que eu fiz de errado, onde é que eu podia talvez treinar melhor, o
que é que eu podia fazer para ter um resultado mais satisfatório numa prova de esgrima, por exemplo, na natação, o que é que eu errei. Então, isso tudo é sistemático. Você tem que planejar, executar e corrigir o que você está fazendo. Se você não corrigir, você vai ficar permanecendo sempre no erro ali, porque tem gente que acha que vai ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não, para você evoluir cada vez mais rápido, você sempre tem que parar, ver o que é que está funcionando, ver o que é que você pode melhorar, ver o que deu certo, e aí dessa forma você vai acelerar cada vez mais o seu processo de crescimento. E não adianta nada disso se você não tiver disciplina. Para mim, eu acho que a disciplina é fundamental, porque muitas vezes a gente não vai estar motivado. A motivação é necessária para a gente conseguir alcançar o que a gente quer, mas nem todo dia a gente vai estar motivado. Vai ter dia que realmente você está enfrentando outros problemas ou você está aperreado, você não vai estar motivado, mas você tem que ter a disciplina para fazer aquilo que você deseja. Uma coisa que o esporte me ensinou é justamente isso. A disciplina é você fazer o que precisa ser feito. E uma dica que eu lhe dou é, por exemplo, você eliminar tudo que lhe atrapalha. Eliminar, talvez ali, muito tempo na televisão ou muito tempo saindo com os amigos, ou seja, você tem que eliminar tudo que lhe atrapalha, você vai ter que ter foco naquilo que você quer e disciplina para ir até o final. Porque é com disciplina que você vai manter a consistência e a persistência de estar lá sempre, de pouquinho em pouquinho, cada vez mais subindo um degrau, e aí você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Se esse vídeo fez sentido para você, olha, curte aqui, compartilha, manda para todo mundo que você gosta, que merece ouvir essa mensagem, vamos espalhar para todo mundo. Abraço, fica com Deus.